interessante é que os idosos aqui na França, eles fazem exercício, eles fazem caminhadas. Eles têm vários idosos que fazem corrida, eles passam por mim correndo na rua. Eu acho isso fantástico. No Brasil, a gente não vê quase isso. Pelo menos eu quase nunca vi. E eu acho isso muito interessante, porque isso reduz o peso das doenças não transmissíveis, né? Hipertensão, o diabetes. A gente sabe que exercícios são fundamentais para a saúde. Então, aqui, o povo faz, no mínimo, uma caminhada. E eles perguntam para ti, o que que tu faz como esporte? O que que tu faz? Tu sai para caminhar? Tu corre? O que que tu faz? Eles já chegam te perguntando, porque para eles é normal. É uma pergunta que no Brasil a gente não tem esse costume, né? Chegar para uma pessoa e dizer, o que que tu faz como esporte? Aqui é natural. Tu conhece alguém, a pessoa vai te perguntar, mas o que que tu faz como esporte? E aí no início eu tinha vergonha, né? Porque eu não fazia nada. E eu comecei a correr. Aí entrei no sistema francês e comecei a correr. Faço o meu Cooper, né? Não sou corredora profissional, mas faço o meu Cooper. E então esse detalhe é muito interessante. Eu defendi a minha tese segunda-feira e eu falei sobre o AVC. E algo que chamou muito atenção é que eu fiz uma comparação entre os fatores de risco. E na França, eles fumam muito mais que no Brasil. Eles consomem mais álcool, mais bebidas alcoólicas que os brasileiros, e, no entanto, as pessoas são mais longevas. Deve ter alguma relação entre esporte e saúde, né? E o contraponto é os brasileiros com uma inatividade física, né? Um consumo reduzido de tabaco, bem menor de álcool, mas uma inatividade física muito maior. Rita? Né? Então, Rita? sim, Olá, tudo bem? Nós estávamos sim, sim. Olá. na outra sala. Ok, nós começamos já, professor. Tranquilo, eu só gostaria de dar as boas-vindas em nome do Fórum Social Mundial, aqui da nossa organização, do nosso presidente Lélio, que depois também falará um pouquinho com vocês, da professora Cirlei Dias Gomes, que está coordenando conosco o Fórum da Educação. Dizer que é uma satisfação e uma honra muito grande em recebê-los nessa tarde para falar um pouco sobre as experiências desse Covid aí na França e também recuperar um pouco a nossa fala, né, doutora Rita, que é aqui brasileira, foi minha aluna com muita satisfação, e agora vejo com 2 doutorados e representando o Brasil tão bem aí na França. Seja muito bem-vinda com os seus convidados, e que a gente possa, através da sua bagagem cultural, através da sua experiência que teve aqui no Brasil e agora aí na França, possa trazer algumas trocas de experiências para a gente poder aplicar aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, seus convidados também, em nome do Fórum Social Mundial, é uma grande honra tê-los aqui. E passo agora, então, para a professora Cirlei, que é minha colega também do Eixo de Educação, para fazer uma pequena saudação a vocês. Okay. Muito obrigada, professor. Um grande abraço. Um grande abraço, a honra é minha. Muito obrigada, professor Flávio. Doutora Rita, boa tarde. Boa tarde. A senhora não imagina o orgulho do seu professor. Vê-la nessa posição, com essa grandeza, então ele está todo envaidecido aqui. Senhora, seja muito bem-vinda mais uma vez, e para nós também é um orgulho tê-la representando, sendo brasileira, estando aí na França, levando os feitos também do Brasil, e nós temos certeza, a gente conhece um pouquinho das políticas francesas no que diz respeito à pessoa idosa, então nós temos certeza que a senhora vai nos trazer
grandes sugestões e experiências suas, com a sua formação, com a sua cultura, está enriquecendo este nosso fórum e principalmente o nosso país. A senhora é uma bela representante pelo seu conhecimento e pelo que a senhora representa. Seja muito bem-vinda, vamos ouvi-la atentamente, esperamos que seus convidados gostem muito da sua fala, porque, segundo o professor, a senhora é excepcional. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. O convite foi... Doutora Rita, e também eu gostaria de fazer a leitura do seu mini currículo, pode ser? Pode, professor. Por gentileza. Então, doutora Rita Nugent é doutora em Saúde Pública e Epidemiologia pela Université Claude Bernard Lyon 1, França. Desculpe a pronúncia, se não está muito boa, porque eu sou especialista em português. Doutora em Administração pela Escola de Administração da URGS, mestre em Saúde Coletiva, Escola de Enfermagem da URGS 2015 e especialista em Educação e Tecnologias EAD, Unicid São Paulo. E também é bacharel em Administração pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ambientalista com formação na Dinamarca pela ProGerup, Fox School e Crossing Borders, professora de Gestão em Saúde. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. Passo a palavra agora para a senhora. Ok. Bom, nós já havíamos começado antes. Primeiro, eu quero agradecer muito o carinho e dizer que estarei sempre disponível, sempre que eu puder, né? Pode contar com a minha presença, e que para mim é uma honra muito grande. E eu sempre tive um carinho muito especial pelo senhor. E estou muito feliz de estar aqui entre todos. E espero contribuir um pouquinho. Como eu falei no início, a política dos idosos ainda não é o meu ramo, mas eu consegui conversar com várias pessoas, eu fiz um estudo da política, e eu estava comentando as diferenças que nós temos no Brasil, que aqui na França as pessoas têm um auxílio, os idosos recebem um cuidador em casa, que passa na sua casa, e aqueles idosos que são incapacitados recebem um cuidador em casa, ele passa, ele separa a medicação, ele ajuda nas tarefas diárias. E isso nós não temos no Brasil ainda, né? Infelizmente. E uma discussão que está muito atual aqui é que eles estão pensando em criar um novo ramo na Previdência Social que se chama para quinta idade, que são para aquelas pessoas bem idosas que têm alguma necessidade especial, que não são mais capazes de ter a sua autonomia, que não são mais autônomas. Então, eles estão pensando em fazer um novo ramo da Previdência Social, né, algo que tu vai fazendo uma poupança durante toda a tua vida, e no final da tua vida tu vai ter aquele auxílio em caso de necessidade, né? Sempre trabalhando na solidariedade, ou seja, né, todos colaboram um pouquinho para no final aqueles que precisarem terem um orçamento, né, terem de onde buscar o recurso. Então é muito interessante isso. Eu estava falando antes com as pessoas que aqui na França nós não temos lar para idosos que sejam públicos, eles são todos privados. No entanto, aquelas pessoas que não têm uma renda muito alta, o governo dá algum auxílio, igual a aposentadoria da pessoa é direcionada ao lar de idoso, e se precisar, os filhos vão completar. Isso eu acho que faltaria, que eles precisariam trabalhar essa questão, porque eu tenho certeza que não são todos os idosos que conseguem arcar. É muito caro.
Um lar de idosos aqui se chama EPAD, e um EPAD ele custa entre 2.000 e 3.000 euros por mês. É uma soma muito grande. É claro que eles têm tudo, todas as atividades, todos os profissionais de saúde, não falta nada. Mas esse fato de ser só privado deixa, para mim, eu acho que sempre vai deixar alguém de fora. No entanto, a renda das pessoas aqui é muito maior do que a nossa no Brasil. A desigualdade também é muito menor. Aqui, com o salário mínimo, as pessoas conseguem morar, se alimentar, se vestir. No Brasil, as pessoas têm que fazer escolha, né? Ou tu mora, ou tu come, ou tu te veste. Então, ainda falta muita coisa para nós no Brasil. Falta muito trabalhar a distribuição de renda, falta trabalhar a questão do envelhecimento saudável. Né? Os nossos idosos, eles não são incentivados a fazer exercício. Os nossos idosos, eles pensam que a vida é ficar dentro de casa, uma vez que se aposentou, fico dentro de casa, eu não saio, eu não faço mais amigos, e ele fica ali enferrujando e fica acumulando doenças. E aqui não. Eu disse que aqui é muito comum. Eu tô caminhando na rua, passa um idoso correndo por mim, sabe? A gente vai num parque, os idosos estão fazendo exercícios. E eu acho que falta muito esse incentivo no Brasil. E eu até comentei que logo que eu cheguei aqui na França eu ficava com vergonha, porque os franceses perguntam quando eles estão te conhecendo, qual é o esporte que tu faz? E eu não fazia nada. Aí eu comecei a correr, né? Eu comecei a correr porque como é que eu ia dizer que eu não fazia nada? Então, ou eu corro ou eu faço uma longa caminhada, e isso faz parte da conversa do dia a dia. Conversando, tu diz assim, ontem eu saí, eu caminhei 2, 3 horas. Né? Então, assim, que coisa boa que tu fez isso. É muito bom caminhar, é muito bom correr correndo no frio mesmo, morta de frio, mas depois a gente acostuma. E então é uma outra realidade, é uma outra. Eu vejo assim, eu percebo os idosos aqui mais saudáveis, muito mais saudáveis que os nossos, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eles fazem compras, eles vão ao supermercado. Eu vejo mulheres idosas de mini saia, eu acho isso fantástico, fantástico. Ninguém fala nada, ninguém repara nada. Tem uma senhora que passa por mim, eu olho, ela está sempre de vestidinho. E eu digo, eu penso para mim, não falo para ela porque eu não a conheço, a gente se cruza no supermercado. E eu penso, tu é minha ídola. Porque eu quero ser igual, eu quero continuar usando mini saia com 65 anos. Sabe? E eu acho assim fantástico. Eu acho isso fantástico. E esse é o projeto, então, o quinto risco, traduzindo para o português, que eles estão pensando, né, fazer esse outro ramo da segurança social, exatamente porque os idosos estão crescendo muito, muito, muito aqui e vão precisar de um suporte de renda para continuar a previdência social, uma vez que na França se aposenta aos 62 anos. E isso é interessante porque assim, 64% dos franceses apoiam que eles sejam taxados, né, do teu salário, retirar um pouquinho a mais a cada mês, para mais tarde, se tiver necessidade, aproveitar algum auxílio ou algum recurso, né, vindo do governo dessa nova taxa que seria criada. Né? Então, isso é bem interessante, eu achei isso muito, muito interessante. Eu acredito que eu terminei a minha palestra e agradeço muito a vocês. Quem quiser entrar em contato comigo para perguntar outras questões, fique à vontade. Ou se tiver alguma dúvida do que eu escrevi no PowerPoint, eu não sei se a gente vai disponibilizá-lo, professor, depois ou não. Pode disponibilizar, sim. Sim. Eu queria informar que essa palestra está sendo transmitida pela TV, pela TV Assembleia, e também está sendo gravada pelo YouTube e poderá ser acessada a qualquer
Os teus convidados vão falar, a Lindsay e a Fátima e a Caroline Teixeira estão aí. Vejo a Fátima e a Lindsay querem fazer alguma intervenção. Posso ler o currículo delas? Sim, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho alguma consideração a fazer a respeito da tua fala. Primeiramente, Lindsay, boa tarde, professor Flávio, né? Então, eu faço uma pequena apresentação tua e depois aí faz a tua consideração, pode ser? Certo. Lindsay Pós é assistente social e estudante de pedagogia e pós-graduada em orientação e supervisão escolar, em um trabalho voltado às pessoas na terceira idade e em instituições de longa permanência, no residencial geriátrico Vida Nova, com idosos das mais diversas realidades, como depressão, Alzheimer, Parkinson e outras doenças que estão associadas ao envelhecimento. O tipo da comunicação oral são os desafios do processo de envelhecimento em residentes de instituições de longa permanência. Depois eu falo da Fátima, antes dela fazer a referência, pode ser? Então, desde já, Lindsay, seja bem-vinda e contigo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Professor, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, está dando um pouquinho de interferência. Se a gente puder verificar isso, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Rita pelo convite, né? Dizer que é uma honra poder falar daquilo que a gente gosta, né? Quando a gente faz a fala daquilo que nos motiva a levantar todos os dias da cama e fazer e trabalhar, eu acho que a gente fala com muito prazer. Então, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de convite. Queria fazer uma consideração que eu fiquei bem impressionada, que a Rita comentou, que na França os idosos, então, têm o direito, né, de receberem uma pessoa que vai organizar, organizar o dia, né, do idoso que tem essa necessidade. A gente está bem atrás disso, né? Infelizmente, a gente tem essa deficiência, assim, na política pública ligada ao idoso. Então, a minha fala hoje, para as pessoas que estão conosco, vai falar sobre os desafios do envelhecimento de idosos residentes em instituição de longa permanência. Eu não fiz o PowerPoint porque eu me atrapalho um pouco de falar e projetar. Então, eu preferi ir falando de uma forma mais informal e me coloco bem à disposição para responder qualquer dúvida ao decorrer da fala, tá? Lindsay, só antes, eu acredito que o professor queira ler o teu currículo. Ele leu, Rita. Ele leu? Perdão, eu estava procurando. Eu não estou enxergando ninguém, agora estou enxergando o professor, tá? Tem algumas pessoas que estão relatando aqui comigo no WhatsApp que não estão conseguindo entrar, outras que estão conseguindo só ter o áudio, não sei se é o normal, mas algumas não estão conseguindo entrar. Se alguém puder dar uma verificada. Essas pessoas têm o link pelo qual vocês entraram? Sim. Porque eu passei para algumas pessoas o link, né, de entrada e muitas pessoas acessaram. Algumas estão dizendo que não estão conseguindo acessar. Não sei também se a gente tem dúvida sobre isso, né? Tu passaste o link desta reunião para eles? Sim, Tá, o rapaz da TI aqui, estamos com um temporal aqui em Porto Alegre. Sim. Mas ele vai verificar. Tá bem, então. Então, como eu disse, né, fazer uma fala bem informal, assim, fico bem tranquila em falar, porque é algo que eu, além de gostar, dominar, dentro das minhas limitações, né, mas eu gosto de falar sobre o tema. Acho que vale a pena a gente colocar que eu trabalho há pouco tempo com a política de idoso, né? Eu venho da política de assistência, que está linkada à política do idoso, mas eu venho sempre do trabalho público e estou trabalhando na questão privada há pouco tempo. Então, eu acho que a gente está sempre aprendendo, né?
Espero chegar a um currículo de Rita, assim, mas ainda estou gatinhando. A Rita comentou, e eu acho que é bem importante de ressaltar também, que a questão do envelhecimento, ele é uma conquista global, porém, isso não significa que ele tenha qualidade de vida no seu envelhecimento, porque ainda há um olhar preconceituoso, de certa forma, e não há um olhar dos governantes para o idoso. Não posso dizer que não exista, mas existe de uma forma muito pequena ainda no Brasil. Acredito que a gente tenha muito que evoluir, comparado a alguns itens que a Rita colocou da França, nós temos muito a evoluir. Eu trabalho hoje em 2 residenciais geriátricos, que atende em um 35 idosos e no outro 28. Então, a gente tem uma média aí de quase 80 atendidas, né? Eu sempre falo que são famílias, que a gente não trabalha com indivíduo, a gente trabalha com famílias, né? E eles vêm por diversas razões, né? E o papel técnico, né, da instituição é tornar esse envelhecimento o mais saudável possível, né? O mais próximo possível da sua realidade familiar. O crescimento do idoso, né, do processo de envelhecimento é muito grande, né? A população de 80 anos ou mais é a que mais cresce, né? E em 2050, então, tem uma projeção que em 2050 esse número vai subir absurdamente. E aí eu faço vários questionamentos diariamente, né, do que a gente está fazendo como sociedade para garantir um bom processo de envelhecimento, para garantir a garantia de direitos da pessoa idosa, de que forma a gente vai fazer isso contribuir não só como profissional, mas como sociedade de uma forma geral, né? Então, falar do aumento da expectativa de vida ou da longevidade não é sinônimo de envelhecimento saudável, né? Esse processo de envelhecimento saudável, ele está totalmente ligado a ele está muito ligado a várias questões, né? Tem a questão financeira, que é bem definitivo, assim, no que tu vai conseguir considerar nesse processo de envelhecimento. Tem as questões ligadas à sua saúde, né, seu contexto familiar. Isso tudo são indicativos de um bom envelhecimento, de um envelhecimento saudável, né? O maior desafio que a gente encontra diariamente nas ILPIs é fazer com que o idoso entenda esse processo que está vivenciando. Eu sempre digo assim, se tu perguntar para um idoso lúcido se ele está gostando de estar numa ILPI ou não está gostando, ele é o nosso maior indicador. Se ele te falar que não está gostando, tem muita coisa errada. A gente tem que começar a perceber aonde a gente pode ajustar, porque o idoso tem disso. Por mais que ele tenha toda uma bagagem ali das suas manias, das suas vontades, seus desejos, suas verdades, né? O idoso tem muito isso, ele tem a sua verdade já concreta, é muito difícil a gente conseguir mudar, assim, o que o idoso está pensando ou o que ele deseja, e acho que a gente também não tem esse papel de fazer essa mudança, mas o idoso é uma balança, né? Eu digo sempre isso, a gente sempre pergunta para o nosso idoso, o senhor está feliz? O senhor gosta de estar aqui? Porque tem todo um contexto, assim, de salário, ainda mais na época da pandemia, né? A época da pandemia foi, assim, foi devastador na vida do idoso, porque teve o isolamento, teve alguns idosos que tiveram o vírus. Graças a Deus, nosso número muito pequeno, 13 idosos a gente teve nesse universo que eu disse para vocês. Então, assim, mas de qualquer forma, houve o isolamento, houve as questões da ausência da família, por conta da pandemia. Mas voltando ainda a colocar, eu estava falando ali da questão de dizer, né, se o idoso diz que não está gostando é porque não tem alguma coisa de errado, porque o idoso, com toda a sua particularidade, ele se adapta fácil às situações. Ele tem eu digo assim, ele tem esse jogo de cintura, né? Ele consegue, assim, se adaptar a várias situações. Então, eu tenho muito prazer em trabalhar com idoso. E sempre para eu saber se o trabalho está sendo bem executado, tanto pela técnica de enfermagem, pelo médico, pelo assistente social, pela cuidadora,
é perguntar diretamente para o idoso. Melhor do que tu observar é perguntar, né? Para aquele que é lúcido, que tem condições de uma conversa. Os fatores que levam, né, as pessoas a serem institucionalizadas são os mais diversos. A maioria vem pela questão da dependência, do grau de dependência. Hoje a gente atende grau 1 e 2 de dependência, a gente não atende o grau 3, que é aquele que está acamado, né? A gente atende aquele que tem dificuldade de locomoção, que tem uma questão de demência, que tem Alzheimer, que tem Parkinson, que tem uma depressão, mas até grau 2. Então, o que eu penso... Não sei se todo mundo está me escutando, porque aqui está um temporal muito forte. Para mim tá perfeito. Estou te escutando super bem. Tá, então tá bom. Porque aqui tá... Nossa, tá muito forte o temporal. Então, voltando, né? Oi? Pode continuar, Lindsay. Tá bem. Então, assim, o que leva, né, o idoso a ser institucionalizado? Tem vários fatores, mas, assim, o grau maior, o índice maior de idoso que é institucionalizado é justamente pelo grau de dependência. O mundo moderno, né, faz com que a gente pare menos em casa, que a gente compartilhe menos de momentos em família, e isso vai refletir lá na terceira, na questão, né, do envelhecimento, na terceira idade, né, que se diz. Então, assim, hoje, dos nossos quase 80 idosos, a maioria maciça foi institucionalizado justamente por isso. Porque há um grau de dependência e a família não dá conta de ter os cuidados necessários, né? E eu sempre digo assim que hoje eu escutei tu falando assim eu não me lembro, Rita, como é o nome mesmo das instituições aí? EPAD. Não entendi. Se chama EPAD. EPAD. Aqui eu te digo assim que eu falo com muito orgulho da instituição que eu trabalho, né? Sempre digo que a gente estuda muito, a gente percorre vários caminhos até a gente ter a nossa formação, né? E eu sempre brinco assim que eu me formei na raça mesmo, assim, porque tive bastante dificuldade, e acho que todo mundo tem uma história assim, então a gente não bota o nosso registro a prêmio, né? A gente está num lugar que a gente confia, do contrário a gente não estaria. Eu só vou te interromper um pouquinho e eu concordo contigo. Aqui na França se trabalha bem menos. O horário de trabalho é menor, tu tem mais férias, sabe? Então, mesmo as crianças, eles estudam 6 semanas e tem 2 semanas de férias. E aí tem igual as férias de verão, né? Que é julho, agosto aqui. Sim, nossa. E nós no Brasil é direto, né? A gente é direto. Sim, exatamente, né? Eu sempre costumo dizer para a família, para não se culpabilizar, assim, por estar levando o idoso para a instituição. E assim, a gente tem que manter a transparência da instituição, né? Isso é muito importante, porque a gente vê diariamente, Rita, aqui na região sul, na região sudeste, até assim, a qualidade das ILPIs são bem mais elevadas. Mas acontece muita instituição irregular, muita negligência, várias situações de agressão, né? Então, assim, aí, graças a Deus, isso com a fiscalização, com as normatizações, isso tem diminuído, né? Infelizmente ainda não acabou, mas a gente já recebeu idosos de instituições clandestinas e os relatos são doloridos, assim, são doloridos. E graças a Deus, a fiscalização, as normatizações ali que a gente segue, que nem a RDC 283, que fala da questão que traz todas as normativas, como o nosso modo de trabalho, tem a questão também da NOB SUAS, que nos dá um suporte técnico, a política do idoso, o Estatuto do Idoso é um avanço também no Brasil, então a gente tem uma legislação que nos dá um empoderamento para trabalhar com essa política, sabe? Mas a gente sabe que está muito pouquinho ainda, a gente deveria avançar mais, a gente tem milhões de pessoas, tu disse que o idoso na França, ele faz exercício, né? E não só o idoso, né? É uma prática, né? É cultural. Aqui não é cultural, entende? Aqui a gente tem alguns serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que os CRAS executam, que eles trabalham a questão do esporte, da autonomia do idoso, da convivência.
mas deveria ser uma prática. Tu sabe que em alguns municípios tem uma lei que determina que cada ILPI, né, Instituição de Longa Permanência, tenha um profissional que vá trabalhar essas questões. Graças a Deus a gente tem, né, na nossa instituição, a gente tem a pessoa que faz as atividades. Isso também foi suspenso em função da pandemia, mas é um entendimento que é necessário ter, tem que ter a ginástica laboral, né? Então a gente tem isso, graças a Deus. Mas tem muita coisa ainda que a gente precisa evoluir. Tu usou como referência, né, as instituições da França, e eu fico pensando que se a gente seguir as normas, né, como ela tem que ser, como as normatizações, a questão do estatuto, a gente vai conseguir dar um avanço e uma qualidade de vida para o idoso institucionalizado. Porque as leis elas são bem claras e são bem a fiscalização ela é bem forte. E acho que eu sou super a favor, assim, né? Graças a Deus, eu acho que tem que ter uma fiscalização imensa mesmo para garantir o direito dessa pessoa idosa. Eu fiz algumas anotações aqui, que na verdade eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que é mais informal. Eu entendo todo o peso que tem essa participação, né? E esse evento, mas eu acho que a informalidade também traz uma leveza, assim, pro momento. Deixa eu só achar aqui. Eu notei aqui algumas coisas sobre o cuidado, né? O que é o cuidado, né? O que é garantir esse bom envelhecimento? O que é cuidar do idoso, né? E eu fiz vários raciocínios, assim, e penso que cuidar, ele está implicando em várias questões, né? Tem a questão do cuidado físico, tem a questão de higiene, tem o mais importante que eu vejo, que é o cuidado psicológico, né? Porque a forma como tu trata o idoso, isso reflete na saúde dele, isso reflete nas condições gerais dele, e a gente tem isso muito forte, assim. E o cuidado psicológico, ele é nossa, é nosso, como eu sempre digo assim, a nossa vitrine, ele tem que ser bem tratado, não é um favor, nada que tu faça para o idoso é favor, é um direito dele, e eu trabalho isso muito forte, assim, com a questão da garantia de direitos. A maioria das instituições hoje, elas acolhem um número muito maior de mulheres, né, do que homens. Não há um estudo, assim, pelo menos não que eu tenha conhecimento, um estudo que dê alguma evidência do porquê, mas a maioria são mulheres. Normalmente eles têm algum tipo de demência. Eu tenho um número aqui de um estudo que dizem que 72% dos acolhidos são mulheres, né? Em torno de 50% e 70% têm demência. 25% dos residentes necessitam de ajuda grau 1 e 2, né? E os outros 75 grau 3. Para te ver assim que a gente fazendo uma análise fria e rápida da situação, bom, se 25% tem a questão do grau 1 e 2, e o mais procurado é o grau 3, é quando a pessoa já está no limite assim da dependência. E aí vem tudo aquilo que a gente estava dizendo antes, assim, a questão do mundo globalizado, as pessoas correm, correm o dia todo, o ter é mais importante do que o ser, né? E isso tudo vai desembocar em algum lugar. E, infelizmente, desemboca na questão do idoso. Infelizmente e felizmente, porque alguns modelos de família, eu acredito que as ILPIs, elas dão uma condição de vida muito melhor do que uma família muitas vezes pode dar. Essa instituição, eu estou falando baseado na instituição onde eu trabalho, ela tem... Eu trabalho em duas instituições, mas é da mesma proprietária, e uma delas é conveniada com o público. E não há nenhuma distinção aquele que é o público, que são vagas vendidas, vagas compradas, não há nenhuma distinção de tratamento, de roupa, de alimentação do privado, daquele que paga para estar ali. E isso, eu acho que não existe assim o espaço daqueles que estão ali por um. O que se olha é a questão do idoso, na sua totalidade, sabe? Das suas necessidades, independente do valor, independente da forma. Desculpa. Independente da forma como ele ingressou na EPI.
outro dado que é bem importante, além das questões das limitações, o Estado civil, né? A maioria deles já são viúvos, e aí, por conta da viuvez também, alguns decidem ir para os residenciais. A questão da ausência dos suportes, né? É difícil, assim, a rede, né, a rede familiar dar conta do cuidado. Tudo fica muito legal no início, né? Depois a situação do cuidado, ela vai dificultando até que vai para uma LBI. Como eu disse, e que bom. Posso garantir que os idosos que são institucionalizados em uma instituição séria, eles têm uma qualidade de vida fantástica, fantástica mesmo. Uma boa alimentação, eles têm. Todos os olhares são voltados para o idoso. Isso eu digo para a família, assim. Porque a família também passa por um processo de negação, né? Quando vai institucionalizar um idoso. E eu sempre digo isso. Aqui, todos os olhares são para o idoso. Isso eu acho que conforta um pouco o familiar, né? E o idoso, como eu disse, por mais que ele tenha as suas verdades, as suas preferências, assim, ele vai se adaptando, Outra coisa, só um parênteses, Rita, se eu estiver falando muito rápido, porque eu falo, viu, professor Flávio? Eu engato assim e vou indo. O senhor me corrige, tá? Se eu estiver sendo muito rápida. Não, pode estar tranquilo. Tá bom. Tá. E eu sempre digo assim que a gente tem que preservar a individualidade deles e trabalhar para que eles tenham essa individualidade respeitada, mas que eles aprendam também a conviver no coletivo, porque isso a gente tem muita dificuldade, assim, o idoso entender que ele está num residencial, que agora é uma outra configuração familiar, porque não deixa de ser uma configuração familiar, né? Eles acabam dizendo isso, essa aqui é minha irmã, essa aqui eu tenho como. Eles criam isso. Isso é muito bacana. O idoso tem essa leveza. Eu acho muito parecido com a criança, né? A criança tem essa facilidade de reencontros e de encontros, né? Então, eu acho bem, bem bacana. Eu tenho também alguns dados aqui sobre pesquisa, mas depois eu posso estar passando para vocês, né? Tá disponibilizando também para quem tiver interesse. É uma pesquisa que eu fiz em cima de alguns dados, tá? Mas eu também não vou ficar muito em dados, porque isso se torna a fala cansativa. Nós temos 30 minutos para o encerramento. Oi? Nós temos 30 minutos ainda para o encerramento. Tá bem. Mais 30, 25 minutos, 25 a gente precisa para o encerramento. Eu não tô conseguindo lhe escutar muito bem. Lindsay, Mas... e assim, como nós temos só 25 minutos, a gente passa para uma outra convidada. Desculpa te cortar, mas... Não, imagina. Aí Mas eu acho que era mais ou menos isso, assim, não sei se consegui contemplar o que vocês esperavam, mas eu acho que é um tema que a gente tem muito o que falar, né? Mas fico bem agradecida e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Claro. Muito obrigado. Conseguiste fazer assim um apanhado de qual é a situação dos idosos diante das ILPIs. Acho bem interessante a gente ter o conhecimento desses dados aqui mais no Rio Grande do Sul, né? Então, agradeço muito, Lindsay, e aí passamos para quem agora? Nós chamamos a Carol, a Caroline. Caroline, posso então já a Caroline sair? Tá? Caroline? Eu vou passar o PowerPoint da Caroline. Está. Então eu vou ler aqui as informações que eu tenho da Caroline Teixeira, que é especialista em UTI, especialista em saúde pública e enfermeira do CCG e do HPS de Canoas. Pode passar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo certo? Tudo certo?
Boa tarde, estão todos ouvindo? Boa tarde. Sim, o PowerPoint está aparecendo ou não? Não. Rita, Sim. eu só queria fazer um parênteses e pedir para as pessoas que estão com o seu microfone ligado, se Tem uma puderem pessoa com desativar, microfone. Exato. Tem uma que pessoa dá com muita microfone. interferência. Tem Tem uma pessoa. umas 3 pessoas com o microfone ativado e não sei se a pessoa que administra aqui a sala pode desativar, mas para a Carol agora está dando bastante interferência. Eu não estou conseguindo passar o PowerPoint da Carol. Eu estou visualizando só a capa. Primeiro slide. Tá, mas tá visualizando o slide. Sim, estou. Tá, ele está em tela cheia? Tá. Ah, ok. Então é isso. Eu vou passar o slide e a Carol começa. Pode começar, Carol. Olá. Enquanto a parte técnica vê a questão do slides, eu convido o nosso presidente do fórum para fazer uma saudação para vocês convidados. Doutora Rita da França e os nossos convidados aqui do Brasil. Uma boa tarde, doutora Rita, todos os convidados. Aqui é Lélio Luzardi Falcão, tá? Eu sou um idoso, 65 anos, e um dos coordenadores meu amigo Fialho, que está mais por cima de mim, tá? A responsabilidade sobre o fórum. Nós somos 15 coordenadores e participamos durante o ano todo. Né? Esse ano, já na sexta-feira, a gente já deve decidir a data do próximo fórum, mas a gente se reuniu aqui na Assembleia Legislativa ao longo de um ano, tá? E, na realidade, nós não elegemos ninguém assim para ser o maior ou menor. É uma planície, tá? Talvez um seja mais chato do que o outro só, mas... Né? Isso eu assim, acho que o Fialho não é. Mas cada um pegou uma ponta. Hoje é o Fialho com a Cirlei que estou trabalhando. Amanhã eu vou passar o dia inteiro aqui, tá? Atendendo, nós vamos ter 5 quinas, mas eu acho que essa contribuição de cada um e de todos, inclusive de quem é painelista, inclusive de quem está assistindo às lives, é que faz a riqueza do Fórum Social Mundial da População Idosa. Convido a todos, né, para que continuem conosco, para que estejam o ano que vem e todos os anos, porque o debate sobre envelhecimento só tem a crescer e nós temos que cada vez avançar mais. Eu agradeço de todo o coração a participação de vocês, né, e dizer que o Fialho está fazendo um grande trabalho, ele é hoje aqui conosco, tá? Muito obrigado e somos todos irmãos, todos somos humanos. Nesse momento da pandemia estamos todos preocupados porque ela não escolhe muito rico ou pobre, branco e preto, sei lá, educado ou não educado. Somos todos humanos, todos preocupados. Um bom trabalho. Muito obrigada. Estão conseguindo agora passar, doutora Rita? Vamos ver se eu consigo agora, porque... Estamos aqui com... Ok, eu penso que está ok. Está ok para vocês? Ah, sim. A capa apareceu. Aham. Pode começar, Carol. Aí me avisa quando for para mudar o slide. Tá, vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Tá certo, então. Boa tarde a todos.
Meu nome é Caroline Musen, eu sou enfermeira, especialista em UTI e saúde pública, atualmente trabalhando no Centro Gaúcho e no HPS de Canoas. A minha maior experiência é em UTI, mas esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje Não estou foi o meu ouvindo. trabalho de conclusão de curso. Não estou Na ouvindo. faculdade, eu sou formada pela Universidade Luterana do Brasil, campus Gravataí. A minha orientadora foi a professora Iris de Quem Cabergon. está falando? Não estou conseguindo Pessoa muito falar. experiente, Rita, tem quem muito a está contribuir falando? para a saúde pública e saúde coletiva. A Carol está falando, eu vou cortar meu microfone, está bem baixinho, mas dá para escutar, professor. Nós escutamos. Tá escutando? Sim, estou te escutando. Tá, agora só sumiu o PowerPoint aqui para mim, mas qualquer coisa não tem problema também, eu falo aqui. Caroline, é o som dela. Então, o envelhecimento é considerado um grande desafio para a saúde pública. A gente sabe que a taxa de natalidade não acompanha mais a taxa de envelhecimento e esperança de vida populacional. Na contemporaneidade, as famílias optam por ter menos filhos e tê-los mais tardiamente, que reflete no índice de filhos por casal, que reduziu em média em torno de 2 filhos. O processo de envelhecimento ele passa por características individuais e condições socioeconômicas, e é um processo heterogêneo. Estima-se que em 2050 o número de idosos no mundo será de 2 bilhões, e a maioria residindo nos países em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, deve ocupar a 6ª posição na contagem de idosos. Só que diferente dos países desenvolvidos, onde o envelhecimento aconteceu em consonância com melhorias nas condições gerais de vida, países em desenvolvimento, esse processo acontece de forma veloz, mas sem um intervalo para a reorganização social e readaptação da área da saúde para atender às novas demandas emergentes. A população idosa do Rio Grande do Sul teve um aumento significativo na longevidade, e o Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro em número proporcional de idosos. A época desse trabalho era 13,6%, e é o segundo em expectativa de vida também. O envelhecimento é um processo natural, né, em virtude de múltiplas divisões celulares, e é comum nessa etapa da vida modificações comportamentais, em alguns casos, apresentando alguns riscos para a saúde com o decorrer do processo de envelhecimento, conforme fatores fisiológicos, propondo o aparecimento de algumas patologias. Tá nos objetivos aí já. Só vou falar um pouquinho antes dos objetivos sobre o porquê desse trabalho, né? Foi um trabalho com os idosos da zona rural de Gravataí, atendidos pelas unidades de estratégia de saúde da família. Né? Por que idosos rurais? Porque as características deles são bem diferentes das características dos idosos urbanos e ainda se carece de estudos nessa área. A atenção básica se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, manutenção da saúde. E a atenção básica tem a saúde da família como estratégia prioritária para a organização, de acordo com os preceitos do SUS. A maior parte da população idosa está concentrada em municípios de médio e grande porte, onde é realizada boa parte dos trabalhos com idosos. Porém, é evidente a discrepância entre zona urbana e rural no que diz respeito a condições como habitacionais, de renda, de acesso de bens e serviços, e até mesmo a questão da existência de diferenciação cultural nos papéis sociais, né? No Brasil, os estudos com idosos rurais demonstram que, em relação a idosos urbanos, tem diferenças importantes a serem consideradas, como a pobreza, isolamento acentuado, baixos níveis de escolaridade, residências mais precárias, limitações de transporte, distância dos recursos sociais, de saúde e problemas crônicos de saúde. Então, considerando as diferenças de infraestrutura entre zona rural e urbana e as características da população que podem comprometer as condições de saúde dos idosos, faz-se necessário promover investigações que compreendam as peculiaridades desses diferentes espaços. E dessa forma, sim, será possível planejar a atenção à saúde consonante com as necessidades identificadas. Esse trabalho é de 2015, mas ele ainda é bem atual e ele oferece uma grande contribuição sobre a saúde dos idosos rurais, né?
Então, os objetivos foram identificar as características dos idosos de 60 anos para cima, né, residentes na zona rural, atendidos pelas equipes de saúde da família da atenção básica do Gravataí. E identificar as características demográficas, sociais e epidemiológicas dos idosos residentes na zona rural, atendidos pelas equipes de saúde da família da atenção básica do município. E descrever as condições de saúde e de vida dos idosos na zona rural. Então, foi feito um estudo descritivo de base domiciliar, corte transversal, com coleta de dados primários. O local de estudo foi o município de Gravataí. Acho que tinha que voltar um pouquinho ali, mas não tem problema. O estudo foi realizado nas 7 unidades de saúde da família, localizadas na zona rural. Essas 7 unidades contavam, na época, com 13 equipes de estratégia de saúde da família. A coleta de dados aconteceu no período de setembro a outubro de 2015. E depois os dados foram processados em Excel, os resultados foram analisados por estatística descritiva e apresentados, conforme vocês podem ver, em forma de tabelas. Na presente investigação foram entrevistados 105 idosos, atendidos pelas equipes da ESF, distribuídas nessas 7 unidades, né? Do total dos 105 idosos, 73 pertenciam à faixa etária dos 60 a 74 anos, 19 pertenciam à faixa etária de 75 a 84 anos e 13 da faixa etária dos idosos longevos, de 85 anos ou mais. 100% desses idosos realizaram cadastro do cartão SUS. Aí, nas tabelas e nos gráficos, você pode ver os resultados. A idade variou de 60 a 91 anos, sendo 69,5% pertencentes à faixa de 60 a 74 anos, os idosos jovens, né? E 12,4% de 85 anos a mais. A amostra foi bem equilibrada, 52,4% do sexo feminino, e isso pode mostrar para a gente que, de repente, os homens estão procurando mais os serviços de saúde, né? Algo que nunca aconteceu. Então, sobre práticas religiosas, né? 85,7% de ambos os sexos praticavam alguma crença ou religião. 66% eram casados, 20% viúvos. Quanto à escolaridade, 6,7% não são alfabetizados, 3,8% eram alfabetizados, mas nunca estudaram. 69,5% possuem ensino fundamental incompleto e apenas 4,8% possuem ensino superior completo. 26% dos idosos vivem com o cônjuge, 20% com o cônjuge e filhos, e somente 5,7% viviam sozinhos. Do total dos 105, 92,4% viviam em casa própria. Sobre o atendimento procurado e recebido nas USF e outros níveis de atenção à saúde, 61% dos idosos relatou usar frequentemente a USF e 70,5% tiveram sua última consulta agendada. 84% dos idosos eram portadores de alguma doença e 83% fazia uso de algum medicamento. Outras coisas que podem ser consideradas nessa população rural, se identificou também que 13,3% dos idosos sofreram quedas nos últimos 12 meses e 6,7% tiveram internações nos últimos 6 meses. 89,5% do total de idosos entrevistados dependiam exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O restante ficou dividido entre quem contava também com IP e outros, mas uma porcentagem bem pequena, né? Mas, apesar de 89,5% desses usuários dependerem exclusivamente do SUS, é considerável o número de idosos que usam pouco a USF, destacando-se sobretudo a faixa etária de 85 anos e mais, que obteve o maior percentual de idosos que procuram esse atendimento. As causas mais expressivas apontadas por eles para essa baixa procura foram relatadas como decorrentes da impossibilidade de locomoção até a USF, da falta de familiares que pudessem levá-los ou da escassez de profissionais da saúde, consequentemente resultando em números insatisfatórios de visitas domiciliares.
31,4% dos idosos tinha como doenças diabetes mellitus, 64,8% hipertensão arterial, 18,1% de portadores de depressão. Mas tem algo bem interessante sobre a depressão que os jovens, na faixa dos idosos longevos, inclusive neles, relatou ansioso também. Mas sobre alimentação e atividade física também, 17% dos idosos relataram que gostavam de comida bem salgada, né? Então, sem cuidar muito esse ponto. E 38% faziam mais de 4 refeições por dia. E 45% tomavam mais de 6 copos de água por dia. E só 47% costumam fazer atividade física. Isso, vocês lembrar agora da França, aí, né, como é diferente. Aqui, pelo menos nessa população de idosos da zona rural, nem mesmo metade faz alguma atividade física. 17% desses idosos também relatou fazer uso de álcool, 13% eram tabagistas e 23% eram ex-tabagistas. Nós também verificamos o IMC. E os idosos, por incrível que pareça, os idosos eutróficos ficaram a maior parte na população de idosos longevos. O sobrepeso era maior na faixa etária de 60 a 74 anos. A gente também pegou alguns dados sobre saúde bucal, né? 19% dos idosos afirmou ir ao dentista 6 em 6 meses, 26% frequentava uma vez ao ano e 31% relatou não ter costume de ir ao dentista. Somente 8,6% afirmou não ter nenhuma falha dentária. O relato dos idosos sobre como percebem a sua saúde. 43,8% deles referiram ser regular, 39% considerava boa e 14% ótimo. – 4,8% consideram a saúde ruim ou péssima, sendo que nenhum desses idosos que considerava a saúde ruim ou péssima estava na faixa etária dos longevos. Inclusive, eles relatavam mais a saúde como ótima e boa. Quanto ao sono, 52% afirmou dormir entre 6 e 8 horas e 53% tinham o costume de descansar após o almoço. Em relação à audição e à visão, teve uma queda conforme as faixas etárias mesmo, né? Isso talvez tenha sido uma das poucas coisas mais óbvias, né? E a gente estuda as populações e tem coisas que parecem tão óbvias, mas não são. Quanto à saúde do sistema reprodutor, as mulheres idosas afirmaram, 67,3%, que realizavam o autoexame das mamas mensalmente, e a queda desse cuidado com a saúde reprodutiva foi indo de acordo com as faixas etárias, né? Quanto mais idosa, menos cuidados nesse sentido, a saúde da mulher. Nas atividades da vida diária, 16% do total da amostra necessita de ajuda para realizar pelo menos um dos tópicos que a gente abordou no questionário. Por exemplo, fazer compras, preparar a própria refeição. Já na faixa etária dos idosos longevos, 92% declarou necessidade de auxílio. Como sair da cama, vestir-se, ir até os serviços de saúde. Mas também 86% do total da amostra afirmou sair de casa toda semana. Pelo menos 81% do total da amostra tinha amigos e costumava visitá-los e receber visita. Ao serem questionados se alguém poderia auxiliá-los caso ficassem doentes ou incapacitados, 99% do total da amostra afirmou que sim. Dentre as pessoas que auxiliariam nesses casos, destacam-se as respostas cônjuge e filho.
Do total da amostra, 87,6% tinha votado na última eleição. E nós fizemos uma pergunta aberta. A última pergunta da ficha de coleta de dados era uma questão aberta sobre o que o município poderia fazer a mais por essas pessoas. Então, os resultados foram agrupados num gráfico, né, e o de maior frequência diz respeito à falta de medicamentos nas farmácias da prefeitura. 37% dos idosos reclamou disso, seguido pelos apelos por mais profissionais da saúde, pedidos por 20% dessa população idosa, e também mais atendimentos nas unidades de saúde da família. Um problema mais acentuado na área rural e que foi apontado por 11% dos idosos corresponde às condições das ruas. Elas ficavam intransitáveis, principalmente após períodos de chuvas. Também pediram diminuição do tempo de espera para consultas com especialistas e reclamaram bastante sobre essas consultas com especialidades não terem nem previsão de ocorrerem. E 5,7% relatou demora para consultar na unidade de saúde da família e para a realização de exames. O acesso a algumas unidades de saúde da família da zona rural é difícil para os idosos rurais que dependem de transporte coletivo. Pouco disponível em frota e horários, e isso era 2015, né? Imagina como é que não está isso hoje. Então, vale ressaltar que 5,7% da amostra levantou essa questão da dificuldade com o transporte coletivo. As más condições dos esgotos foram indicadas por 3,8% dos idosos. E alguns reclamaram também de terem necessitado de atendimento da SAMU e a mesma não ter chegado em tempo hábil. Reclamaram também em uma das VSFs por não ter dentista e por precisarem passar a madrugada inteira do lado de fora também para tentar conseguir atendimento, e o que não era garantido, né, porque era por número de fichas. Então, a gente conseguiu atingir o objetivo do trabalho, foi responder à questão de pesquisa sobre quais eram as características dos idosos da zona rural de Gravataí, atendidas pela STRC. Então, a coleta de dados ocorreu de forma harmoniosa, os idosos se mostraram muito acolhedores e com grande interesse em participar e contribuir. Pretende continuar as pesquisas, né, visto que são ainda escassos os estudos realizados com idosos nas zonas rurais. Então, acredito que o presente estudo representa uma forte contribuição na área de saúde do idoso residente na zona rural. E, por enquanto, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Acho que nós podemos passar agora para Fátima Carini. Carol, muito obrigada. Obrigada. Fátima, tu nos escuta? Sim, estou aqui. Obrigada, Carol. Agora nós passamos para Fátima. Fátima, a palavra é tua. Obrigada. Eu achei bem interessante assim como foi fluindo a nossa organização para encerrar assim essa nossa conversa com a parte da prevenção, né? Como vocês têm conversado bastante, o quanto que o idoso carece de de muitos cuidados, né? Mesmo que a gente tenha um sistema também muito bem organizado, né? O SUS é um sistema que nos dá muito orgulho e tem muitas coisas a melhorar, mas também atende muitas demandas da nossa população e eu acredito que esse fórum tem muito a contribuir e abrir cada vez mais discussões e estudos para a gente melhorar essa assistência para a população idosa. Eu venho, então, para contribuir e falar um pouquinho sobre o Ayurveda, que é uma medicina milenar, que tem a origem na Índia, é um sistema de medicina e filosofia que tem mais de 5.000 anos. E aí eu trago esse link, né, através nessa sala para falar um pouquinho sobre a prevenção da saúde
da mulher idosa e os cuidados que a gente pode ter ao longo da vida e depois da menopausa. A Rita pediu para eu falar um pouquinho também sobre os cuidados na menopausa, o quanto que a gente pode prevenir e evitar problemas degenerativos, problemas de envelhecimento precoce, e buscar um envelhecimento mais saudável, né? O ser humano busca tanto a longevidade com saúde e com felicidade, e essa longevidade, pela visão da Ayurveda, se adquire com os cuidados que a gente vai tendo ao longo da vida. Eu estudo Ayurveda há mais de 11 anos, a minha formação é em economia, e quando eu terminei a faculdade de economia, eu já fiz essa transição para iniciar os estudos no Ayurveda, porque eu buscava uma área, eu tinha interesse pela área da saúde, mas não dentro da área da saúde que a gente conhece dentro da medicina moderna. Eu buscava algo que integrasse, que tivesse essa visão integral do ser humano, que somos, né, um ser compostos, formados por vários corpos, físico, mental, emocional, espiritual, e também, né, fazemos parte de um coletivo, e o Ayurveda tem essa visão global do ser humano, e eu trouxe o Ayurveda também para ser apresentado na minha dissertação de mestrado, que eu fiz em saúde coletiva na URGS, desenvolvendo um pouco mais o tema do quanto que o Ayurveda pode contribuir para o cuidado, para trazermos mais medidas preventivas e integrativas no SUS. Então, eu vou compartilhar rapidinho aqui uns slides com vocês, onde eu faço essa apresentação. Vou tentar ser o mais breve possível, porque é um tema bem amplo, mas que eu gostaria de trazer assim, um pouquinho para vocês, o que a gente pode, como podemos nos beneficiar com esse conhecimento, com essa ciência, para a gente buscar a prevenção e o nosso cuidado no dia a dia. A Lindsay estava falando muito, acho que a Carol também comentou, sobre o tempo de trabalho que as pessoas dedicam aqui no Brasil, na França, fazendo essa comparação, e aí tu comentaste, né, Rita, que na França as pessoas trabalham menos, que o período escolar ele é menor, né, com intervalos de férias mais seguido. E quando a gente vai falar sobre prevenção, sobre problemas degenerativos, que é um problema que vem crescendo cada vez mais, então pessoas cada vez mais jovens tendo problemas que seriam problemas caracterizados de população idosa, né? Como Alzheimer, Parkinson, problemas de memória, problemas degenerativos nas articulações, dores, enrijecimento. Então, pessoas cada vez mais jovens tendo esses tipos de problemas crônicos, degenerativos, autoimunes, que vêm dos processos que a nossa vida moderna tem nos exigido tanto, né? Então, e esses excessos dessa rotina que é tão corrida, que exige tanto do nosso corpo físico e do nosso corpo mental, vem atingindo muito mais as mulheres, né? Por as mulheres terem dupla e tripla jornada no seu dia a dia. Então, eu trouxe um pouquinho mais esse tema, falando mais sobre a saúde da mulher, e aquilo que a Lindsay comentou sobre o percentual de mulheres e homens, essa diferença que tem nas casas dos idosos, né, nas clínicas, nos lares dos idosos, que existe um número muito maior de mulheres. E aí também falando sobre o grau, né, de dificuldade e de necessidades de cuidados. Eu acho, assim, eu dou um palpite que talvez tenha muito mais mulheres nas casas de idosos do que homens, porque existe uma cultura do homem ser cuidado pela mulher em casa. É um palpite que eu trago e uma discussão, né, que a gente poderia abrir do porquê que existem muito mais mulheres, né, nas casas lar de idosos do que homens. Principalmente quando a gente for olhar a cultura das famílias no interior. Eu sou do interior de pertinho de Lajeado, né, Cruzeiro do Sul. Eu vejo, assim, das famílias,
as mulheres sempre tenderam a cuidar muito mais da sua saúde, mas da saúde da família inteira. E são as mulheres que cuidam dos homens. Em função dos homens cuidarem menos da sua saúde do que as mulheres. Então, as mulheres cuidam da sua saúde e da família inteira, dos homens, né, dos maridos, dos pais, dos avós. E talvez, quando elas precisem de cuidado, não tenha quem cuidá-las dentro do núcleo familiar. É um palpite que eu trago, uma discussão, um ponto de interrogação que seria algo interessante a gente olhar um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais. Estão visualizando os slides? Tá tudo certo? Conseguindo me ouvir? Conseguindo visualizar? Sim, Fátima, pode começar a passar os slides. Ok, joia. Então, assim, o que... Oi? Fátima, oi, eu queria agradecer muito a tua fala e a dos palestrantes, mas infelizmente nós temos um horário já pré-estabelecido e a outra sala já está aberta e a palestrante já está aguardando. Queríamos finalizar. Infelizmente, muito boa a tua fala também, mas já temos o compromisso com a outra sala aberta. Ok, obrigada. Uma pena, os temas tão importantes, vocês tão especializadas, mas somos limitados pelo tempo. Agradeço muitíssimo a participação de vocês e que bom se a gente possa, no próximo fórum, alargar mais essas experiências e essa cultura de vocês. Muito, muito obrigado a todas. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E lamentando muito, encerramos, mas feliz pela participação de vocês, encerramos, então, essa brilhante participação de vocês. Desculpa não poder continuar. Fico nesse sentimento. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. E com isso encerramos, então, essa sala. Obrigado.